que Deus mandou Oséias casar com uma prostituta? Oséias foi instruído a casar com uma prostituta, o que era tão chocante naquela época quanto é agora. Está registrado em Oséias 1:2, na Bíblia Ampliada. A palavra veio a Oséias, filho de Beeri, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O Senhor falou através de Oséias e disse: Vá, tome para si uma esposa de prostituição e tenha filhos dela, pois a terra comete grandes atos de prostituição ao não seguir o Senhor. Para compreender essa história, é essencial entender o clima social da época. Era um período de prosperidade e paz. Oséias era um profeta de Deus na Bíblia, autor do primeiro livro dos 12 profetas menores no Antigo Testamento. A pregação de Oséias aconteceu durante o reino dividido, após os dias de Davi e Salomão, quando o povo de Deus se dividiu em dois em uma guerra civil. Esse evento ocorreu cerca de 250 anos após o reinado de Davi e aproximadamente 650 anos depois que Israel entrou na Terra Prometida. Oséias foi um dos profetas mais longevos da Bíblia. Sob o reinado de Jeroboão II, Israel experimentou níveis de independência e riqueza sem precedentes, resultado do sucesso em várias guerras militares. Contudo, com o aumento da prosperidade de Israel, o tecido moral da sociedade desmoronou. Surgiu uma cultura de corrupção e decadência moral. Israel começou a acreditar as conquistas de Deus a Baal e a adorar deuses pagãos. Os israelitas abandonaram a aliança com Deus e não seguiram mais suas leis. Oséias 8:1 relata: Coloque a trombeta nos lábios. Como uma águia, o inimigo vem contra a casa do Senhor, porque eles violaram minha aliança e se rebelaram contra minha lei. Os israelitas abandonaram sua fé em Deus e buscaram alianças com outras nações. A idolatria e infidelidade de Israel eram vistas pelo Senhor como equivalente a adultério espiritual. O povo estava preocupado apenas com seus próprios prazeres, perdendo o interesse em conceitos como justiça e retidão, favorecendo a ilegalidade e a anarquia. Havia fraudes financeiras, suborno, corrupção, e até o judiciário estava contaminado. Não havia justiça nos tribunais, a menos que os juízes fossem subornados. Embora esse evento tenha ocorrido há 2.700 anos, existem semelhanças marcantes com a civilização do mundo ocidental atual. De fato, adoradores nos templos de Betel e Samaria mantinham relações com prostitutas masculinas e femininas na crença equivocada de que isso convenceria Deus a abençoar suas colheitas. Pior ainda, construíram um bezerro de ouro em Betel, violando claramente os mandamentos de Deus contra imagens esculpidas. Se Deus tivesse decidido recomeçar com um novo povo, em vez de lidar com eles, estaria em seu direito. No entanto, ele estava unido ao povo de Israel e determinado a manter a aliança que havia feito com eles. No entanto, Deus não podia ignorar o comportamento deles e fingir que não estava acontecendo. A primeira coisa que Deus disse a Oséias foi relevante para sua própria vida. Deus quase sempre opera dessa forma. Oséias talvez preferisse que Deus lhe desse uma mensagem sobre outra pessoa. No entanto, antes do profeta falar à nação, ele primeiro tem que ouvir de Deus. A mensagem de Deus para Oséias não foi fácil. Disse-lhe para tomar uma prostituta por esposa. Por quê? Porque a nação cometeu um grave ato de adultério ao virar as costas para o Senhor. Através de sua ordem a Oséias, Deus traz à vida uma imagem consistente usada em todo o Antigo Testamento. Nessa imagem, o Senhor é o marido de Israel e sua atração crônica por ídolos era como a luxúria de um adúltero. Seu povo era tão infiel quanto uma prostituta. Através dessa ilustração clara, entendemos como nossa idolatria e desprezo pelo Senhor devem fazer Deus se sentir. Quando colocamos algo diante do Senhor, isso o fere da mesma forma que a infidelidade fere o cônjuge inocente em um relacionamento adúltero. Ao ordenar que Oséias tomasse uma esposa de prostituição, Deus colocou Oséias na posição de sentir o que Deus sente, e isso não seria agradável.
para simbolizar metaforicamente e de maneira comovente a infidelidade de Israel com Javé, Oséias casou-se com uma prostituta. Gomer, a esposa de Oséias, foi cronicamente infiel. Ela engravidou, e Deus instruiu Oséias a nomear seus filhos com nomes proféticos que falavam do julgamento do Senhor sobre Israel. Oséias obedeceu a Deus e casou-se com Gomer, e logo tiveram um menino. Deus disse a Oséias para nomear o menino Jezreel. Na Bíblia, nomes tinham significados. Em hebraico original, Jezreel significa Deus espalha. Deus advertiu Israel de que seriam dispersos nos julgamentos vindouros. A menos que o Senhor ordenasse, podemos acreditar com segurança que Oséias nunca teria se casado com uma prostituta. A obediência de sua parte em seguir tal diretriz exigente foi impressionante. Gomer não abandonou sua profissão como prostituta depois de se casar com Oséias, como ficará bastante óbvio. Não era que Oséias encontrou uma mulher caída e, através do amor e bondade, restaurou-a à virtude. Ele se casou com uma prostituta, provavelmente na vã esperança de que ela se arrependesse de sua imoralidade e se dedicasse exclusivamente a ele. É muito provável que ela tenha dado todas as indicações de estar comprometida com Oséias, mas após algum tempo, e com a vida em um lugar difícil, ela retornou à prostituição. Pode ser que estivessem apenas entediados. Talvez fosse por um sentimento de negligência. Talvez fosse por uma necessidade. Infelizmente, compartilhamos as mesmas desculpas inaceitáveis para nossa idolatria quando preferimos outro Deus ao Senhor Deus. Historicamente falando, a prostituição é geralmente citada como a profissão mais antiga. De fato, sempre foi uma maneira comum de ganhar dinheiro, mesmo nos tempos bíblicos. A prostituição é um pecado de acordo com a Bíblia. Provérbios 23, 27 a 28 diz: Pois a prostituta é um poço profundo, e a mulher leviana um poço estreito. Ela também se deita em emboscada como um salteador e aumenta os infiéis entre os homens. Como esses dois mundos poderiam se misturar e se tornar um? Bem, seria uma lição que ensinaria muitos por séculos. Além das advertências de Deus, mais 2 desastres ocorreram na área. Era como se Deus quisesse chamar a atenção deles, um desastre natural. Isso foi mais do que um pequeno tremor terrestre. Imagine o que os vizinhos de Oséias pensaram desta ação. Um jovem profeta casa com uma prostituta e diz: O Senhor me ordenou a fazer isso. Eu acredito que seus amigos disseram, é o que ele diz. Eu me pergunto qual é a verdadeira história. Mas Deus de fato disse a Oséias para se casar com essa mulher da noite. Como resultado, Oséias foi o profeta da última chance enviado a Israel, advertindo-os do que Deus seria forçado a fazer se eles não se arrependessem e voltassem para ele. Oséias 1, 6 a 9. Então Gomer concebeu novamente e deu à luz uma filha, e o Senhor disse a Oséias: Nomeie-a Lo-ruama, não recebida com misericórdia, pois eu não terei mais misericórdia da casa de Israel para perdoá-los, mas terei misericórdia da casa de Judá, e os salvarei pelo Senhor seu Deus, e não os salvarei por arcos, espadas, cavalos de guerra ou cavaleiros. Agora, quando Gomer desmamou Lo-ruama, ela concebeu e deu à luz um filho, e o Senhor disse: Nomeie-o Lo-ami, não meu povo, pois vocês não são meu povo, e eu não sou seu Deus. O nome Lo-ami significa não meu povo. Cada chamado a esta criança infelizmente nomeada lembrava Oséias e a todos os outros que o povo de Israel havia afastado o Senhor Deus, e não deveria mais ser considerado seu povo. Como Gomer não abandonou a prostituição, pode ter havido uma cruel ironia no nome Lo-ami. Talvez a criança em questão não fosse realmente filho de Oséias, mas de outro homem. A mensagem que Deus teve que entregar a Israel através de Oséias foi difícil o suficiente, mas Deus também fez Oséias viver isso. Através do profeta Oséias, Deus afirma que Israel o abandonou para se prostituir, beber vinho e vinho novo, e deixa bem claro que homens e mulheres estavam cometendo adultério com prostitutas cultuais na adoração de deuses falsos. Gomer era um símbolo apropriado por causa da natureza da idolatria que o povo estava praticando. Sua infidelidade espiritual
estava resultando em adultério físico real. Oseias diz que Deus removerá os nomes dos Baalins da boca de Israel e a desposará para sempre em justiça e retidão, em amor constante e misericórdia. Em vários lugares da Bíblia, o conceito de adultério e prostituição são empregados como metáforas para caracterizar pessoas que são infiéis ao Senhor. Um número significativo de profetas retratou o povo como espiritualmente desleal ao Senhor, a quem o povo pertencia. No Novo Testamento, uma linguagem semelhante é empregada. Em Apocalipse 17:2, ela, com quem os reis da terra cometeram atos de imoralidade, e os habitantes da terra se intoxicaram com o vinho de sua imoralidade. Apesar do fato de que Deus prometeu julgamento, os dias de julgamento não continuarão indefinidamente. Após o dia do julgamento, haverá um dia cheio de bênçãos, prosperidade e abundância aumentada. Oseias 1, do 10 a 11. No entanto, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode ser medida nem contada, e no lugar onde se disse a eles: vocês não são meu povo, lhes será dito: vocês são os filhos do Deus vivo. Então os filhos de Judá e os filhos de Israel se reunirão, e eles nomearão para si mesmos um líder, e subirão da terra, pois grande e glorioso será o dia de Jezreel. Deus cumprirá a promessa de Lo-Ami, mas o julgamento não continuará indefinidamente. Israel um dia voltará para o Senhor e será novamente referido como os filhos do Deus vivo. Esta tragédia marital na vida do profeta Oseias é usada como pano de fundo para Deus ensinar a tremenda lição de seu amor por seu povo. Deus nos ama com um amor infinito. Oseias teve uma vida de profunda tristeza, com dias sem sol e noites insones, porque sua esposa Gomer foi infiel a ele, e ela estava fazendo planos para voltar ao seu antigo modo de vida. Muitas pessoas têm a concepção errada de que não é uma grande preocupação se afastar do Senhor, mas a história da vida de Gomer depois que ela sai da casa de Oseias revela que é mais desafiador do que ela poderia imaginar. Para ajudar sua mãe, Oseias apelou diretamente para seus filhos. Observe a dolorosa partida de Gomer. Oseias 2:5. Pois sua mãe cometeu prostituição. Ela que os concebeu agiu vergonhosamente, pois ela disse: irei atrás dos meus amantes que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e a minha bebida. Quase como um filme, consigo imaginar Oseias no dia em que Gomer partiu, com a mala pronta para ir. Nem se despediu dos filhos. A maioria das pessoas se afasta do Senhor porque anseia pela satisfação das necessidades básicas e desejos de seus corações, e erroneamente acredita que podem encontrar essas satisfações no mundo. O diabo tem uma mente astuta. Ele pode convencer as pessoas de que, se o seguirem e se aventurarem no mundo, serão felizes. Mas a realidade é que você não pode encontrar alegria duradoura se virar as costas para o Senhor. O mundo não oferece alegria real. A queda de Gomer. Este é o começo dos problemas de Gomer. Quando ela voltou à sua vida de prostituição, tudo inicialmente parecia estar indo muito bem para ela. No entanto, descobriremos que ela estava seguindo um caminho na direção errada. Oseias lutou contra Gomer a cada passo. Deus também luta contra seus filhos errantes a cada passo. À medida que a situação em sua vida continuava a se deteriorar, Gomer decidiu voltar para o seu primeiro marido. Ela disse: voltarei para Oseias. Quando eu vivia com ele, as coisas estavam indo muito melhor para mim. A desesperança de Gomer. A celebração chegou ao fim. A ansiedade começou a se instalar, as preocupações intensificaram, e então os sentimentos de arrependimento surgiram. Oseias 3. Então o Senhor disse a mim: vá de novo, ame uma mulher amada por seu marido, mas que está cometendo adultério, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles se voltem para outros deuses e amem bolos de passas. Então eu a comprei para mim por 15 siclos de prata e 1 homer e meio de cevada. Então eu disse a ela: você viverá comigo por muitos dias. Você não se prostituirá, nem terá outro homem, e eu também serei assim para você. Pois os filhos de Israel viverão por muitos dias sem rei ou líder, sem sacrifício ou pedra memorial, e sem éfode ou ídolos domésticos.
Depois disso, os filhos de Israel retornarão e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, e virão tremendo ao Senhor e à sua bondade nos últimos dias. Este incidente reflete a postura de Jesus Cristo, quando ele perdoa, restaura e oferece uma nova vida de liberdade à mulher apanhada em adultério. Este evento é um reflexo da atitude que Jesus Cristo toma em relação à mulher que é pega no ato do adultério. Ele perdoa, restaura e oferece uma nova vida de liberdade à mulher. Oséias também prenuncia como Jesus Cristo um dia redimiria um mundo pecaminoso, pagando o preço com sua própria morte na cruz. O livro profético nos dá a certeza do amor inabalável de Deus por nós. O amor de Javé é eterno. Sua fidelidade duradoura, não como o amor humano, que pode jurar solenemente fazer algo e depois voltar atrás em sua palavra. Mesmo em nossa infidelidade, Deus nunca deixa de nos amar e valorizar, e sempre abre um caminho para nos reconciliarmos com Ele. Não é surpresa, então, que Oséias signifique Javé resgatou, ou salvação. Em hebraico, é o mesmo nome que Josué. Tanto Oséias quanto Josué estão relacionados ao nome Yeshua, que significa salvar, que em inglês é Jesus. Deus escolheu ensinar toda a nação uma lição através da vida de Oséias e sua esposa Gomer. Era possível para Oséias dizer ao seu povo: olhem, vocês se tornaram prostitutas de todos os tipos de deuses pagãos, assim como Gomer se tornou prostituta com outros homens. No entanto, Deus ainda os ama e perdoou vocês, assim como perdoei Gomer e agora estou casado com ela. Segundo a observação de um comentarista, seu afeto por ela era um belo equilíbrio de ternura amorosa e julgamento severo. É difícil para mim conceber uma maneira mais dramática de transmitir a profundidade do amor de Deus por nós e como Ele nos redime de nossa infidelidade a Ele. Se um marido perdoa uma esposa adúltera e a traz de volta para sua casa, isso não é um ato fácil. O que a Bíblia diz sobre adultério? A palavra adultério está etimologicamente relacionada à palavra adulterar, que significa tornar algo de qualidade inferior, adicionando outra substância. Adultério é a adulteração do casamento pela adição de uma terceira pessoa. Um relacionamento adúltero é aquele perseguido voluntariamente por uma pessoa casada com outra pessoa que não é seu cônjuge. Você está saindo de seu compromisso com Deus? A própria Bíblia começa com um grande casamento. Gênesis 2, 24. Por essa razão, um homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Oséias poderia ter julgado sua esposa muito severamente sob a lei da antiga aliança dada ao antigo Israel sob a teocracia. A punição por adultério era a morte. Levítico 20:10. O homem que comete adultério com a esposa de outro, até mesmo a esposa de seu vizinho, o adúltero e a adúltera, certamente serão mortos. É importante notar que a punição era a mesma para ambas as partes envolvidas. Não havia um padrão duplo que permitisse as escapadas de um homem. Ele era punido junto com a mulher. Às vezes as pessoas esquecem seu primeiro amor e, ao fazê-lo, tornam-se adúlteros. Os provérbios também delineiam o caráter de um adúltero. Provérbios 7, 22 a 23, Bíblia ampliada. De repente ele foi atrás dela, como um boi vai para o abate sem saber o resultado, ou é um em estoques indo para a correção a ser dada a um tolo, até que uma flecha perfurou seu fígado com uma ferida mortal, como um pássaro voando diretamente para a rede. Ele não sabia que isso lhe custaria a vida. Finalmente, o escritor de Provérbios chega a esta terrível conclusão sombria sobre o adultério. Muitas vítimas ela derrubou. Seus mortos são uma grande multidão. Sua casa é um caminho para o túmulo, levando para baixo as câmaras da morte. Ler os avisos em Provérbios deve incutir medo no coração de qualquer pessoa. Embora a punição da lei do Antigo Testamento para o adultério parecesse severa, as consequências espirituais são ainda mais graves. A história de Oséias e Gomer é uma imagem inesquecível do forte amor inabalável de Deus por seu povo escolhido. O amor inabalável de Deus é um motivo consistente que percorre toda a Bíblia. Há inúmeras oportunidades de expressar gratidão e apreço
pelo amor constante do Senhor, através do livro dos Salmos. Salmos 36:5. Sua bondade e graça, ó Senhor, se estendem aos céus. Sua fidelidade alcança as nuvens. Salmos 13:5, Bíblia ampliada. Mas eu confiei, e fiquei confiante em sua bondade e fidelidade. Meu coração se alegrará e se deleitará em sua salvação. Um dos exemplos mais surpreendentes de amor infalível na Bíblia está presente no livro de Oséias. Por mais terríveis que fossem os atos de sua esposa, Oséias a perdoou. Romanos 8:38-39 nos lembra: Pois estou convencido, e continuo convencido além de qualquer dúvida, de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes e ameaçadoras, nem coisas futuras, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa criada, será capaz de nos separar do amor ilimitado de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o companheiro fiel do nosso parente redentor. Ele é o profeta que resgata sua noiva desgarrada. Ele é o pai que pacientemente espera por seu filho perdido. Ele é aquele que traz para casa o filho pródigo com alegria. Desde o início dos tempos, os destinatários de sua graça sempre renovada, misericórdia e amor eterno, têm sido pecadores que não merecem e que são propensos a se desviar do caminho certo e agir maldosamente. Lemos algo que também deve nos encher de esperança. Oséias 2:19-20, Bíblia ampliada. E eu desposarei você, Israel, comigo para sempre. Sim, eu desposarei você comigo em retidão e justiça, em bondade e lealdade e compaixão. Eu desposarei você comigo em estabilidade e fidelidade. Então você conhecerá, reconhecerá, apreciará o Senhor e responderá com fidelidade amorosa. As palavras de Deus para o antigo Israel devem nos encher de esperança hoje. Embora seja muito difícil, devemos nos ver em Gomer. Embora seja errado se envolver em prostituição, Deus ainda é capaz de perdoar aqueles que se envolvem nessa imoralidade. A Bíblia registra o uso de uma prostituta chamada Raabe para promover o cumprimento de seu plano. Por ter obedecido, ela e sua família foram capazes de receber recompensas e bênçãos como resultado. No Novo Testamento, uma mulher com reputação de imoralidade e pecadora encontrou uma oportunidade de ajudar Jesus enquanto ele estava na casa de um fariseu. A mulher reconheceu Cristo por quem ele é e então se apresentou com um frasco caro de perfume como presente. A mulher chorou ao expressar seu arrependimento e tristeza diante de Jesus. Então ela derramou perfume em seus pés e enxugou com seu cabelo. Quando os fariseus criticaram Jesus por aceitar esse ato de amor da mulher imoral, ele os repreendeu e aceitou a adoração da mulher. Por causa de sua fé, Cristo perdoou todos os seus pecados e ela foi recebida em seu reino. Para que Oséias compreendesse os sentimentos que Deus sente, Deus o colocou em uma experiência verdadeiramente única. Deus frequentemente prepara um profeta através de seus relacionamentos ou falta deles. Deus disse a Jeremias para não se casar, porque ele teria que dizer a Judá que Deus também era agora um solteiro. Por ser solteiro, Jeremias experimentou o vazio que Deus sentiu quando Israel estava ausente de sua vida. Ezequiel foi informado de que sua esposa morreria, mas que ele não deveria chorar por ela, para mostrar a Judá que Deus também sofreu a perda de sua esposa. De maneira semelhante, Deus ensinou a Oséias como ele se sentia, dando-lhe algumas instruções peculiares relacionadas à sua situação matrimonial. Oséias a encontrou, levou-a para casa. Ele então a cortejou e começou sua vida com ela como sua esposa novamente. Observe a seguinte frase: ela não sabia que eu havia lhe dado grãos, vinho novo e óleo. Ela assumiu que tudo vinha de seus amantes. Suas bênçãos, no entanto, eram de fato de Deus, canalizadas através de Oséias. É interessante notar que as palavras finais de Deus em Oséias são um apelo emocional muito terno, esperando que Israel se arrependa e permita que ele adie o julgamento que deve realizar. Para começar, devemos reconhecer que Oséias não teve sucesso em reconciliar Israel com Deus. Suas mensagens foram ignoradas
e Deus foi forçado a julgar o povo como havia prometido. A Assíria os derrotou e os exilou em 721 a.C., nunca mais voltando.